Fala galera, a gente vai fazer aqui uma questão do SSA1 que caiu no ano passado, né? Vestibular do SSA1, prova da UPE. E é uma questão bem tranquila que vocês vão ver que não vai precisar de cálculo nenhum não, certo? Ele fala o seguinte, ó, um bloco A de massa MA igual a 1 kg parte com velocidade constante e horizontal de módulo V igual a 2 metros por segundo, em T igual a 0. No instante de tempo t igual a tc igual a 4 segundos, o bloco A colide com o bloco B, de massa mb igual a 4 kg, que está inicialmente em repouso conforme a figura ao lado. Após a colisão, os blocos seguem unidos no sentido positivo do eixo X. Não há atrito entre a superfície horizontal e os blocos, sendo E a energia cinética do sistema e Q a quantidade de movimento do sistema, assinale a alternativa que apresenta o gráfico correto associado ao processo de colisão entre os blocos. Então vamos analisar esse gráfico aqui, né, o gráfico da energia e o gráfico da quantidade de movimento. Veja que ele falou uma coisa importante aqui, né? Ele disse o seguinte, ó: após a colisão, os blocos seguem unidos no sentido positivo do eixo X, né? Que tipo de colisão os corpos caminham unidos, né? Após a colisão, eles começam a se movimentar juntos. Que colisão é essa? É a colisão inelástica, né? Então, com essas informações, a gente mata essa questão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para vocês, ó. Colisão inelástica. Certo? O que é que a gente tem da colisão inelástica? Olha, é aquela famosa bate-gruda, né? Após a colisão, os corpos caminham sempre juntos. Então, ó, é o famoso bate e gruda, né? Tranquilo? Que mais? O coeficiente de restrição dela é igual a 0. Não é isso? Tranquilo? Aí agora vem o importante, o essencial para a gente resolver essa questão. Esses dois tópicos que a gente vai ver agora aqui, certo? Como não existe, veja, como não existe força externa atuando nesse sistema, esse sistema, nesse caso, há conservação em sua quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Certo? E na colisão inelástica, a energia do sistema, a energia cinética, no caso, né? A energia cinética, a perda de energia cinética. Então, a energia cinética antes, ela é maior do que a energia cinética depois. Tranquilo? Então, com essas duas informações aqui, ó, praticamente a gente resolve a questão, certo? Vamos analisar aqui. Primeiro, vamos analisar a quantidade de movimento. Quantidade antes tem que ser igual à quantidade depois. Dá uma olhada no gráfico que tem quantidade de movimento. Letra C e letra D. A letra C, veja, a quantidade de movimento antes, ela tinha um valor aqui, ó, e ela era constante, tá vendo? Depois desse tempo aqui, ó, que é o tempo onde ocorre a colisão, esse tempo que ocorre a colisão, a questão está informando que é 4 segundos. Após esse tempo de 4 segundos, o que é que acontece com a quantidade de movimento que está ocorrendo aqui? Ela aumentou, né? E não pode, ela tem que ser o quê? Constante, ó. Quantidade antes é igual a quantidade depois. Então, esse gráfico aqui, ó, já está errado, né? Segundo a nossa teoria ali, né? Conservação da quantidade de movimento. Tranquilo? Vejo da letra D. Piorou, né? Ó, tá tendo uma variação na quantidade de movimento em função do tempo. E aqui também uma variação, né? Aqui está aumentando, né, a quantidade e aqui está diminuindo.
Ora, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, isso aqui está errado também, amiguinho. Está errado, certo? Vamos analisar agora da energia cinética, antes e depois. Veja, a energia cinética antes ela é maior do que a energia cinética depois. Observa o gráfico da letra B, certo? Da letra B, a energia cinética antes da colisão, o tempo aqui, ó, é de 4 segundos. Então, antes da colisão, você tinha essa energia cinética. Após a colisão, você tem a mesma energia cinética. Segundo a nossa teoria aqui, ó, a energia cinética antes, ela é maior do que a energia cinética depois. Então, isso aqui, ó, não pode, né? Tranquilo? Beleza? O da letra E, veja, energia cinética antes, ó, antes do tempo, antes da colisão, né? De 4 segundos que ele informou. Veja que eu tinha uma certa energia aqui, tá vendo? Energia cinética. E logo após, essa energia cinética, ela está diminuindo. Mas ela está variando aqui, ó. Ela está variando, ó. Está variando. E não pode isso. Por que não pode, professor? Porque, veja, antes, existia alguma força para parar o movimento dessa partícula? Não. A velocidade dela era constante. Então, a energia cinética dela era constante. Tranquilo? Quando esse bloco bater nesse outro bloco aqui, os dois vão caminhar juntos. E aí eles vão ter a mesma velocidade, não de antes, é outra velocidade, mas essa velocidade que eu vou encontrar aqui, ela vai ser constante. Então, a energia cinética aqui, depois da colisão, tem que ser constante também. Agora, ela segundo a nossa teoria aqui, ó, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser menor, né, do que a energia cinética antes. Então, veja, ela é menor, mas ela está variando, ó, certo? Então, isso aqui não serve. Tranquilo? A única que serve aqui, ó, veja, antes, constante, depois, constante também, ó. Só que aqui, ó, tem um valor e aqui tem um valor menor. Né? Vamos supor que aqui fosse 2 joules de energia, né? Depois, aqui, 1 joule de energia, mas constante. Então, a nossa alternativa é a letra A, certo? Mas aí eu vou fazer os cálculos para despertar um pouco mais de curiosidade. Por que isso, né? Por que isso? Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Antes está ocorrendo isso aqui. Vou fazer um desenho aqui só para representar para vocês, ó. Para vocês entenderem com mais ênfase isso aqui, né? Antes está ocorrendo isso. Logo após a colisão, o que é que acontece? Os corpos vão caminhar o quê? Juntos, né? Eles vão caminhar juntos com uma determinada velocidade, né? Então, esse bloco A aqui, ó, amiguinho, e o bloco B, o bloco A e o bloco B, eles vão, com uma certa velocidade, após a colisão, ter uma determinada velocidade. Essa velocidade aqui eu vou chamar de V', ok? Vou chamar de V'. Tranquilo? Então, isso aqui é o quê? Depois. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular esse V' aqui. Aplicando o quê? Conservação da quantidade de movimento. Ó. Vou fazer aqui, ó. Que antes. Muita calma, né? Que a gente resolve tranquilo, né? Eu quero que você aprenda, ó. Que antes é igual a que depois. Ok? Que antes? Quem é que está em movimento antes? Antes aqui, ó. Só quem está em movimento é o A. B está parado. Então, isso daqui, essa partícula, existe quantidade de movimento, que é a massa dela, massa da partícula, que é MA, vezes a velocidade que ela está ali, que é V, né? Quantidade depois, o conjunto está em movimento, tá vendo? Essa famosa bate-gruda, né? Colisão inelástica, tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, depois, todos os dois aqui, ó, MA mais MB com a velocidade V'. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é a massa de A? Ele deu, ó. A massa de A é igual a 1 kg. Que é a velocidade de A, né? 1 kg. Quem é a velocidade de A? A velocidade de A, ó, também lhe deu aqui, ó. É 2, né? 2, ó. 2. Quantidade depois, massa de A mais massa de B. Vamos somar aqui, ó. 1 kg com mais 4 kg, que é a massa de B. 1 mais 4 dá 5, né? Então, aqui é 5 V'. Então, 1 vezes 2 dá 2.
que é igual a 5V'. 2 passa para lá dividido, 5 passa, aliás, 5 passa para lá dividido, vai ficar 2 dividido por 5, que dá quanto? Isso, 0,4 metros por segundo, beleza? Para que eu fiz isso? Para a gente calcular a energia cinética logo após a colisão, certo? Então, vamos fazer agora o seguinte, deixa eu organizar isso aqui para vocês, né? Organizar bem bonitinho, né? Para ficar bem tranquila a explicação. Beleza, gente? Ó, eu agora vou calcular a energia cinética antes. Vamos lá. Energia cinética antes. Como é que eu calculo a energia cinética? A formulazinha é a massa, no caso a massa de A, né? Que é o único que está com velocidade antes da colisão. A velocidade de A elevado ao quadrado sobre quanto? Sobre 2. Pronto. E aí? Energia cinética antes é igual a massa de A. Quanto é a massa de A? É 1 kg. Quem é a velocidade de A? A velocidade de A é 2, né? 2, ó, 2 aqui, ó. 2 ao quadrado sobre 2. Vamos fazer direto essa continha aqui, né? Energia cinética antes. Né, amiguinho? Vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 4 por 2, 2. Então, eu tenho a energia cinética antes igual a 2 joules. Então, grave isso aqui, ó, para tu comparar e tu ver com teus próprios olhos que essa energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois, que eu vou fazer. Poxa, professor, mas tem que fazer esse tudinho de novo. Não, eu só estou fazendo para tu perceber que realmente está ocorrendo uma perda de energia, né? Só isso, entendeu? Mas a questão eu já terminei já, entendeu? Aqueles alunos que gostam, né, de saber o porquê, né? Porquê, né, professor? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Então, vamos fazer aqui agora no cantinho. Agora, haja espaço aqui, viu, gente? Ó, energia cinética depois. Vamos fazer aqui bem bonitinho aqui, ó. Energia cinética depois. E aí? É a massa do conjunto, né? Que é a massa de A mais a massa de B, vezes a velocidade linha, ao quadrado, sobre 2. Isso daqui é energia cinética depois, né? Por quê? Porque A e B agora está em movimento, né? Antes só tinha A em movimento, agora A e B estão em movimento. Entendeu? Então, a energia cinética depois. Vamos lá. Quem é a massa de A mais a massa de B? Ó, a massa de A é igual a quanto? A 1 kg. A massa de B é 4 kg. Então, 1 mais 4 dá quanto? Isso, 5, né? 5. Quem é a velocidade V'? Tá vendo o que eu calculei antes aqui? Olha ela aqui, ó, 0,4, né? Então, 0,4 ao quadrado, né? Sobre 2. Bom, agora é só continha, ó. Energia cinética depois. Energia cinética depois. Como é? 0,4 ao quadrado dá 0,16. Vezes 5 dá 0,8. Então, aqui é 0,8 dividido por 2. Quanto é 0,8 dividido por 2? 0,4, né? A energia cinética depois, 0,4, o quê? Joules. E aqui, ó, eu chego à conclusão definitiva que a minha energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Olhando para o gráfico, que a gente já tinha matado essa questão bem antes, né? Observa que isso aqui, ó, equivale a 2, né? 2 joules, ó. É esse daqui que a gente calculou, ó. É esse daqui que a gente calculou, ó. Energia cinética antes. Energia cinética depois é depois da colisão, né? Depois desse tempo aqui, ó. Certo? Depois desse tempo, a energia cinética depois foi de quanto? 0,4 joules. Então, aqui, ó, é essa daqui, amiguinho, ó. Ó, 0,4, certo? Então, comprovado aí, ó, que a nossa alternativa é a letra A, né? Uma questão tranquila, né? Fácil,
não precisou de cálculo, eu só fiz esses cálculos aqui para mostrar para vocês que era justamente isso aqui, né? A alternativa que a gente queria. Mas só com esse embasamento aqui, ó, que a gente viu de colisão inelástica, a gente matou a questão, só com essa teoriazinha aqui, ok? Então é muito importante o embasamento. Estudem, tirem dúvida, façam questões. Estamos aqui no canal para lhe ajudar no máximo possível. Se inscreve, dá um like, participa, dá sugestões, traz questões que a gente resolve, ok? Um abraço, galera. Valeu, fui!